Hoje nós vamos continuar a nossa série, falando sobre o centro da vontade de Deus. E semana passada o David falou sobre Pedro, né? A gente falou, o André falou sobre Jesus. O David falou sobre o Pedro, que foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. Nós tivemos 3 discípulos mais próximos, né? Pedro, Tiago e João. E hoje nós vamos entrar no segundo mais próximo, que é Tiago. Na verdade, só que é Tiago. Daí eu fui relembrar que existem 4 Tiagos na Bíblia. E aí isso me fez uma confusão, eu tive que debruçar sobre os Tiagos da Bíblia para diferenciar quais são. Então, hoje nós vamos falar sobre Tiago, o centro da vontade de Deus, sobre a vida de Tiago. Só que o Tiago que a gente vai falar é o Tiago, irmão de Jesus. Porque só de apóstolos tinham 2 Tiagos. Um que era irmão de João, filho de Zebedeu, e outro que era filho de Alfeu, que era um dos apóstolos também. Estão lá nos 12 apóstolos. E aí tem um Tiago que era pai de Judas Iscariotes, o pai dele chamava Tiago também, e o quarto é o Tiago, irmão de Jesus. Ele está listado lá, é o primeiro entre os irmãos de Jesus. Então nós vamos falar sobre Tiago, o irmão de Jesus, que também foi muito próximo de Jesus, né? O Tiago, apóstolo, conheceu Jesus na época do ministério dele, depois dos 30 anos, então ele passou 3 anos andando com Jesus, só que esse Tiago passou mais de 30. Então esse Tiago caminhou mais tempo com Jesus do que o Tiago, apóstolo, né? Então é sobre esse Tiago que nós vamos falar hoje. E eu queria te convidar a abrir lá em João capítulo 7, que são uma das primeiras coisas que chamam a atenção da gente sobre a vida de Tiago, o irmão de Jesus. João capítulo 7, a partir do verso 1. João 7, versículo 1, diz o seguinte: Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas, ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: Você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as suas obras. E eles continuaram: Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então, o primeiro ponto que a gente começa a perceber sobre a vida de Tiago, do irmão de Jesus, é que ele não crê em Jesus. O irmão de Jesus não crê em Jesus, gente. O irmão do Salvador não cria nele. Então, o primeiro ponto que eu percebi da vida de Tiago era a incredulidade. E não só dele, mas todos os seus irmãos, né? Nem os seus irmãos criam nele. E Maria, em alguns momentos, como a gente viu quando a gente falou de Maria, ela cria em Jesus, ela recebeu muitas profecias e ela guardava aquilo tudo no seu coração, mas muitas vezes ela não entendia como as coisas iriam acontecer. É diferente. Mas os irmãos de Jesus não criam nele. Não acreditavam nele. E é o que tudo indica, por causa desse adendo que João dá aqui, essas falas deles foram algo irônico. Né? Você não está fazendo essas coisas? Mostre-se ao mundo. Né? Ninguém que deseja ser reconhecido, você não quer ser famoso? Não tem um montão de gente andando atrás de você? Você não quer ser famoso? Então vai lá, se mostra lá. E Jesus precisa responder para eles. Olha, verso 6. Para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. Então Jesus tinha na cabeça claramente a sua missão, o tempo que ele deveria fazer cada coisa, se era o momento de se expor ou não. Em vários momentos ele se ocultava. Então Jesus tinha claramente na sua cabeça como ele deveria agir no seu ministério. Mas ele trata os irmãos dele como alguém distante. Para vocês qualquer tempo é tempo. Para vocês, qualquer hora é hora. Mas para mim não, porque eu estou em conexão direta com meu Pai. Vocês se dizem judeus, mas vocês não conhecem o meu Pai, que vocês dizem ser o Pai de vocês. Né? Provavelmente Jesus
falou isso com eles também. Porque Jesus disse isso para muitos fariseus também. Então, eles eram incrédulos. E eu fiquei pensando o seguinte, gente, como que o irmão de Jesus não cria nele? Como que alguém que nasceu, foi criado, viveu o dia a dia com Jesus, não cria nele? E Jesus, em algum momento, ele vai dizer, o profeta ele não tem honra na sua própria terra. Então eu acredito que provavelmente isso foi o que influenciou Tiago a ter essa rejeição com Jesus. Tiago viu Maria trocando a fralda de Jesus. Tiago viu Jesus fazendo suas necessidades. Tiago viu Jesus comendo, brincando na rua. Eles brincaram na rua juntos, provavelmente. Então, essa proximidade, e lembrando que na cabeça de um judeu, o que ele esperava de um Messias era algo totalmente diferente, provavelmente ele jamais iria imaginar que quem é aquele que ele estava dividindo o prato, aquele que ele estava brincando desde a infância, seria aquele que iria resgatá-lo dos seus pecados. Eu entendo perfeitamente, Tiago. Deveria ser muito difícil, de fato. É muito fácil a gente hoje, da nossa posição, 2000 anos depois, de entender toda a Escritura, julgá-lo. É muito fácil. É muito fácil falar dos israelitas lá, pô, mas vocês viram o mar abrir e ainda assim ficaram com o coração duro, muitas vezes. É muito fácil da nossa posição falar. Mas da posição dele, quando você tenta se transportar para a realidade dele, para a cultura dele, para a mentalidade dele, deveria ser algo muito difícil mesmo. Deveria ser algo muito desafiador. Por quê? Porque lembra-te quando eu falei quando a gente abriu o Novo Testamento, a gente trouxe aquela recapitulação do período interbíblico, e lá no período dos Macabeus, que os Macabeus vencem os gregos, e aí eles ficam 100 anos dominando, sendo autônomos, né? Porque eles estavam sendo dominados por vários povos, e foi nesse período dos Macabeus que os judeus desenvolveram aquela ânsia, aquele desejo por um Messias militar, por um Messias que iria subjugar Roma, iria subjugar os gregos, os assírios, todos aqueles que os oprimiam. Foi nesse período que os judeus criaram essa expectativa. Então, na cabeça deles, seria alguém forte, um guerreiro, alguém que dominasse Roma. E Tiago cresce com um Jesus, provavelmente franzino, que não era muito forte em estatura. Isaías diz que ele não tinha muita beleza no seu rosto. Então ele dificilmente iria enxergar no seu irmão alguém como o Messias prometido, o Messias que ele ouvia desde criancinha, que viria libertar Israel, que na cabeça dele seria militarmente. Mas que Jesus veio trazer uma outra libertação, que é muito mais efetiva do que uma libertação militar, né? Ele veio trazer a libertação de nós mesmos, do nosso coração pecaminoso. Ele veio trazer a cura para a raiz do problema. Destronar Roma poderia surgir um efeito a curto prazo, mas com pessoas com o coração corrompido subindo ao poder de novo, tudo iria voltar. A dominação iria voltar. Então, Jesus veio trazer uma libertação no coração. E os seus irmãos não entenderam isso inicialmente, né? E agora, vão lá comigo em Marcos capítulo 3. Volta um pouquinho. Lucas e Marcos. Volta 2 evangelhos aí, ó. Lucas, Marcos. Olha que interessante. Outro ponto sobre os irmãos de Jesus. E Tiago, né? Marcos 3, versículo 20. Marcos 3, 20. Saúde. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer, de tanto trabalho, gente. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. Gente, Tiago não só não cria em Jesus, mas achava que Jesus estava louco. O irmão de Jesus não só não cria nele, mas achava que o seu irmão estava louco. Olha isso.
Imagina Jesus ouvir isso, gente. Jesus sabia quem ele era, de onde ele veio, por que ele estava aqui, para onde ele iria. Jesus tinha total consciência de quem ele era. E ouvir dos seus familiares, você está louco? Queriam levar ele à força. Lembram? Jesus começou a mostrar para Maria e José com uns 12 anos. Quando ele ficou lá no templo e eles perderam Jesus, eles voltaram, depois de 3 dias encontraram Jesus e Jesus falou com eles, olha, por que vocês estão me procurando? Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Vocês não entenderam que eu tenho uma missão muito acima dos nossos laços sanguíneos? Vocês não entenderam isso ainda? Ao que parece, até quando Jesus começou o seu ministério e durante todo o ministério, eles ainda não tinham entendido. Eles achavam que Jesus estava louco. Achavam que Jesus estava fora de si. E o texto continua. A partir do verso 31 tem outro evento. Verso 31 do mesmo capítulo, olha. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficaram do lado de fora, outro evento. E mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor. E lhe disseram, tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e te procuram. E olha a resposta de Jesus. Então Jesus olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Gente, Jesus começou a mostrar para os seus irmãos, para sua mãe e para os seus discípulos, que por mais que ele teve que vir em carne, ele tinha uma ligação espiritual com as pessoas. Não era o fato dele ter o sangue de Maria que fazia com que ela fosse especial. Seria se Maria cresce no pai dele. Se Maria não cresce, ela iria perecer como qualquer pessoa. Os laços que nos unem são muito superiores aos laços de sangue. E Jesus começa a mostrar para eles, olha, vocês, minha mãe, eu te considero muito, eu tenho muita estima por você. Mas esses aqui, ó, esses pequeninos aqui, porque creram em mim, creram naquele que me foi enviado, eles são meus irmãos, meus familiares. Então Jesus começa a mostrar um outro nível de relacionamento, que são relacionamentos espirituais. Relacionamentos de laços espirituais. Porque nós cremos num mesmo Deus que é Espírito, nós nos tornamos irmãos. E se nós cremos nesse nosso Pai, nós estaremos juntos na eternidade. E muitos dos nossos irmãos de sangue não estarão. Por isso a igreja é algo tão especial, irmãos. Por isso os relacionamentos na igreja são relacionamentos, e a gente deve buscar isso, são relacionamentos de uma profundidade muito superior que relacionamentos de sangue. Por quê? Porque nós vamos viver a eternidade juntos. E a gente começa a praticar aqui o amor, o respeito, o suportar o outro nas dificuldades dele, e um dia eu vou precisar que me suportem. E assim nós vamos treinando o que nós vamos passar a eternidade fazendo. Jesus não tinha essa ligação nem com seus irmãos. Jesus, provavelmente, enquanto ele estava com seus discípulos, com aquelas pessoas ouvindo ele estava em plenitude. Ele estava gozando de amizades profundas. Agora, quando Jesus chegava na sua casa e ia comer, provavelmente ele ouvia zombaria dos seus irmãos. Provavelmente ele ouviria deboche. Ah, você está famoso, hein, Jesus? Por que você não vai lá e faz mais coisas? E aí, Jesus começou a entender a diferença de laços de sangue, puramente de sangue, para laços espirituais, que é o que a gente está tentando construir aqui como uma igreja de Jesus. Era o que ele nutria com seus discípulos, né? Esses são meus familiares. Por quê? Porque eles creem no Pai que me enviou. E quando eu observei mais de perto a vida desse irmão de Jesus, de Tiago, eu percebi algo muito importante na vida dele, que foi o centro da vontade de Deus para a vida de Tiago, que foi ser coluna da igreja de Jerusalém.
coluna da igreja de Jerusalém. Esse Tiago que zombava, que escarnecia, que achava que Jesus estava louco, o centro da vontade de Deus para a vida dele foi ser uma das colunas da igreja de Jerusalém, inclusive, a primeira. Abra comigo lá em Gálatas, capítulo 2. Gálatas 2, verso 6. Olha o que Paulo fala de Tiago. 1º e 2 Coríntios. Gálatas. Gálatas 2, 6. A partir do verso 6. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não fez diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram em nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro, aos circuncisos. Verso 8. Pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me foi concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Então Paulo aqui está falando para os Gálatas o seguinte, olha, quando eu comecei a pregar o evangelho, eu não fui diretamente conversar com os apóstolos. A conversão de Paulo, né, que era Saulo, lá em Atos capítulo 9, foi por um meio totalmente diferente. Jesus aparece diretamente para ele. Então, no sentido de os apóstolos são aqueles que viram Jesus, Paulo, nesse sentido, ele não viu Jesus em vida. Ele viu Jesus depois de ressurreto. Jesus aparece direto para ele. E ele está explicando para os Gálatas o seguinte, olha, eu aprendi 14 anos direto de Jesus. Eu não tive com os apóstolos. Porém, quando eu fui para Jerusalém, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão para mim em sinal de comunhão. Então, Tiago, junto com Pedro e João, eram colunas da igreja de Jerusalém. E esse foi o centro da vontade de Deus para a vida dele. Um homem que não cria, um homem que zombava de Jesus, Deus o chama para ser uma das colunas da igreja de Jerusalém. Assim como Paulo, né? Deus não escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Paulo era um perseguidor da igreja. E qual era o centro da vontade de Deus para a vida de Paulo? Ser o maior missionário da história do cristianismo. Aquilo que ele lutava contra, Deus o chama para ele edificar. E Tiago, aquele o zombador, o escarnecedor, Deus o chama para ser a coluna, o sustentáculo da igreja de Jerusalém. E ele faz isso de duas maneiras principais. Primeiro, está lá em Atos capítulo 15, volta um pouquinho. Atos capítulo 15. Aqui está acontecendo, irmãos, o concílio de Jerusalém. Para os discípulos foi algo muito difícil o surgimento da igreja. Por quê? Porque eles tinham 2000 anos de história de judaísmo. E Deus desce na terra para estabelecer uma nova aliança. Algumas coisas iriam mudar. Muitas coisas iriam mudar. E o que deveria ser mantido e o que deveria mudar foi algo que eles demoraram a entender ao longo da história da igreja. E aí, aqui, uma das coisas era a relação entre judeus e gentios. Porque Deus chamou primeiro os judeus, mas esses rejeitaram a Cristo, em grande maioria. E aí Deus abre as portas para os gentios, aqueles que não eram judeus, qualquer pessoa que não era judia. E aí Paulo começa a pregar em todos os lugares, os discípulos começam a pregar em vários lugares para os gentios, e aí começam a surgir algumas dúvidas. Tá, Deus estabeleceu a circuncisão lá em Abraão. Isso tem que ser aplicado para os gentios? Ou não? As leis cerimoniais, os sacrifícios, isso deveria ser aplicado aos gentios? Essa foi a dúvida que eles tiveram. E eles se reúnem nesse concílio exatamente para discutir essas coisas. Se deveria circuncidar ou não os gentios, por exemplo.
porque isso foi instituído na lei de Moisés. Isso deveria ser mantido na nova aliança ou não? E aí, a partir do verso 13, Tiago tem a palavra. Tiago tem a palavra lá no concílio. E ele diz o seguinte, olha, Tiago tomou a palavra no verso 13 e disse: ouçam, irmãos, Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir entre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras do profeta, e ele vai trazer os profetas que profetizaram essas coisas. Verso 19, portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Então, gente, esse Tiago, que antes era escarnecedor, era um zombador de Jesus, agora ele tem uma voz em um concílio da igreja de Jerusalém. E ele tem a capacidade e a autoridade para trazer novas normativas. E o que ele fala, gente? A gente não deve impor mais dificuldades aos gentios. Apenas essas e essas e essas coisas. Então aquele Tiago que zombava antes, agora, aquele que zombava antes, agora está tomando decisões importantes para o início da igreja de Jesus. Então alguma coisa aconteceu nesse processo que fez com que ele mudasse de ideia, mudasse de visão de mundo. E outra coisa que ele fez foi ensinar a praticar a fé. Esse foi o Tiago que escreveu a carta aos Tiago, a carta de Tiago. Vamos lá na carta de Tiago agora. Lá na frente, quase no finalzinho. 1º, 2º Timóteo, Hebreus, Tiago. Olha o que esse Tiago disse, gente. Tiago, começa no capítulo 1, verso 22. Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que o fizer. Se alguém se considera religioso e não freia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não deixar se corromper pelo mundo. Então aquele Tiago zombador, agora, depois de tomar decisões importantes, ele está instruindo a igreja. Então ele exerce a sua posição de coluna, não só tomando decisões, mas ensinando a igreja a praticar a fé. E ele começa falando o seguinte, olha, sejam praticantes e não só ouvintes. Por quê? Porque quem só ouve e não pratica é como alguém que olha no espelho, sai e logo esquece a sua aparência. Logo se esvai. Mas aquele que pratica a lei de Deus é um homem aprovado por Deus, é uma mulher aprovada. Por quê? Porque ele coloca em prática aquilo que ele ouve. É o que nós cantamos, né? Que a nossa vida seja um louvor. Por quê? Porque tem que ter prática, gente. Não adianta só a gente ouvir e não colocar em prática aquilo que o Pai tem nos falado. Nós temos que colocar em prática para que a gente seja aprovado. Agora no capítulo 2, verso 22, ele vai mais fundo. Olha o que ele diz. 2, vamos começar a partir do 14, verso 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Essa fé sem obras, né, que ele está querendo dizer? Se um irmão ou uma irmã tiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso?
Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada por obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam andando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Irmãos, esse trecho de Tiago, ele deu tanta polêmica na história da igreja, né, André? A ponto de Lutero quase rejeitar Tiago do cânon, quando ele estava traduzindo a Bíblia, quase que Lutero rejeita o cânon, Tiago do cânon, por causa dessas afirmações. Porque quando a gente vai olhar a doutrina de Paulo, Paulo dá muita ênfase sobre a fé, né? Efésios 2, por exemplo, Efésios 2:8, a salvação é pela graça mediante a fé, e não por obras, para que ninguém se glorie. Então Paulo bate muito sobre a fé por obras. E vem Tiago e fala tudo isso aqui que a gente leu. Só que essa é uma aparente contradição. Por quê? Porque no verso 22, ele mata a charada. Olha o que ele diz. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam andando juntas. Então aqui eles trazem uma harmonia perfeita para aquilo que a Bíblia como um todo ensina. A salvação é pela graça, mediante a fé, não por obras. Ninguém é salvo por obras. O que Tiago está enfatizando aqui é o seguinte: você vê que uma pessoa foi salva se ela tem obras. É o fruto que Jesus falou. A gente vê a árvore pelo fruto. A gente julga a árvore pelo fruto. Nós não conhecemos o coração, nós não temos acesso ao coração dos nossos irmãos. A gente julga se ele é de Deus ou não é pelas suas obras. É isso que Tiago está falando. Ele não está falando que a salvação é por obras. Ele está falando que uma pessoa que não demonstra obras, ela não é salva. É isso que ele está dizendo. Não que a gente é salvo por obras. Então, isso é uma harmonia tão impressionante, porque é exatamente isso que, ao longo da história da igreja, muitos têm ensinado. A gente julga a salvação pelas obras que a gente faz. É o que o André falou. O nosso relacionamento com o dinheiro mudou depois que a gente diz ter entregue a Cristo? Se não mudou, será que nós nos entregamos de fato a Cristo? Essa é a questão. Será que a forma da gente tratar o nosso cônjuge, a forma da gente criar os nossos filhos, a forma da gente tratar a igreja, a forma da gente tratar a nossa profissão, será que se nada disso mudou de antes da gente ter entregue a nossa vida a Cristo para hoje, será que nós de fato entregamos a nossa vida a Cristo? Lembrem que Jesus, em Mateus capítulo 7, ele foi muito duro ao dizer que naquele dia muitos dirão para ele: olha, eu preguei no seu nome, eu fiz milagres, inclusive, eu expulsei demônios. E Jesus vai olhar para eles e vai falar o quê? Eu não te conheço. É as nossas obras que demonstram a nossa fé. É como a gente age que demonstra a nossa fé de fato. Essa é a régua com que a gente mede essas coisas. E Tiago foi muito enfático aqui, olha, essa fé sem obras não é a fé genuína. Por isso que ela não pode salvar, porque ela não é a fé genuína. Só a fé genuína que salva. E a fé genuína, quando ela nos salva, necessariamente, invariavelmente, a gente acompanhado por obras. Nós temos boas obras. Não tem como
Não tem como uma pessoa que foi alcançada pelo poder do Evangelho, entendeu que ele estava no inferno e foi resgatado do inferno puramente pela graça, sem merecimento. Não tem como essa pessoa viver da mesma forma e não fazer o bem para outras pessoas. É impossível. Se ela não faz o bem para outras pessoas, se a relação dela com o dinheiro não muda, se a relação dela com o cônjuge, com a vocação dela não muda, é porque ela não entendeu e não foi alcançada por esse Cristo ainda. E tá tudo bem. Hoje pode ser o dia disso acontecer. Por quê? Porque não importa se a gente tem 5, 10 ou 30 anos de igreja. A salvação não é por tempo de igreja. A salvação é por uma entrega genuína do coração. A salvação, batismo não salva. O batismo é uma das evidências de que você se entregou de fato a Cristo. Porque o ladrão na cruz não foi batizado, mas foi salvo. O batismo é uma das obras. É uma das evidências. Se uma pessoa não quer se batizar, poxa, por que será? Talvez é porque ela não foi alcançada ainda e não quer gritar com toda a força que agora ela é de Jesus. E quer mostrar isso publicamente, mergulhando nas águas. Mas, se você passou pelas águas, não necessariamente você está salvo, porque batismo não salva. O que salva é a entrega genuína ao Cristo ressurreto. Isso salva. Só isso salva. E como a gente vai saber ao longo da caminhada que você foi salvo e está em busca de santidade? Se tiver obras. Porque se não tiver, é o que Tiago está falando, essa fé não pode salvar. Essa fé, sem obras, não é a fé genuína, por isso ela não salva. E por último, no capítulo 4, no verso 17, olha o que ele termina. Ele fala muito sobre isso na sua carta. 4,17. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então aqui Tiago termina a sua ideia sobre praticar a fé. Né? Se você sabe o que deve ser feito e não faz, isso é um pecado, tanto quanto fazer algo que você sabe que não deve ser feito. São dois tipos de pecados diferentes. Um é o pecado por omissão, é o pecado que Tiago está falando aqui. Olha, você sabe o que deve ser feito, mas não faz, você se omite. Outro pecado é, você sabe o que não deve fazer e faz. Esse é o pecado por comissão, não por omissão. Então você peca por fazer o que é errado ou peca por não fazer o que é certo. São dois tipos de pecado. E o de omissão demonstra que a gente não tem a prática, que a nossa fé não é prática, que provavelmente nós não temos a fé verdadeira. Então isso é muito sério. Então esse foi o centro da vontade de Deus para a vida desse nosso irmão, que era inclusive irmão de Jesus. Ser um dos colunas da igreja de Jerusalém. E ele fez isso tomando decisões importantes, coordenando a igreja de Jerusalém. Ele fez isso ensinando a sua igreja, inclusive com um dos seus ensinos que é mais latente no seu livro, praticar a fé. Principalmente aos necessitados. Né? No capítulo 5, ele vai trazer, no capítulo 2 também, ele fala sobre os irmãos necessitados. No capítulo 5, ele vai falar sobre os ricos que exploravam. Então, Tiago fala muito sobre as obras. E eu queria concluir com duas lições que eu tirei dessa vida do nosso irmão, do irmão do nosso irmão Jesus. A primeira delas é que o profeta não tem honra em sua casa. Né? Jesus já falou isso. Marcos capítulo 6, verso 4. O profeta não tem honra em sua casa. E como isso se aplica a nós, como igreja hoje? Porque isso, Jesus sentiu isso na pele, na vida de Tiago. Mas como isso pode ser aplicado na nossa vida hoje? Muito cuidado em não perceber Deus nas pessoas que estão do seu lado. Muito cuidado. Por quê? Porque às vezes o seu cônjuge, o seu irmão na igreja, está falando algo para você há anos. E aí você ouve uma pregação de uma pessoa lá do outro lado do mundo, e ele fala a mesma coisa, e você fala, uau, isso é uma revelação de Deus. E aí o seu irmão está há anos falando a mesma coisa com você.
Mas você sabe das dificuldades dele. Você toma café com ele todo domingo. Você canta do lado dele na igreja. E talvez a gente não dá crédito para aqueles que estão perto de nós. E Deus pode usar todos nós. Cada um de nós aqui pode ser voz de Deus para a vida de todos. Essa é a função da igreja. Então, cuidado para você não ver Deus nas pessoas que estão próximas a você. No seu cônjuge, no seu irmão, nos seus familiares, que são seus irmãos em Cristo também, né? Porque, como Jesus falou, laço de sangue não significa nada. A gente tem que honrá-los, né? Como cidadãos do reino, a gente tem que honrá-los. Mas a gente não precisa ouvir tudo que eles falam. Porque nem tudo que eles falam vem daqui. Então a gente tem que ter esse critério. A gente tem que ter esse discernimento. Ah, é minha mãe, é meu pai, ok. Ouça, respeite. Se for exortá-lo, como a Bíblia diz, exorte-o como um ancião, com muito respeito, mas ouça aqueles que estão caminhando com Cristo do seu lado. Porque Deus pode se revelar a eles também. Ouça o seu marido, ouça sua esposa, ouça o seu irmão. Eles podem ser voz de Deus para você. E Tiago caiu nessa armadilha. A expectativa dele não estava no que Jesus estava dizendo sobre o seu pai, estava na tradição. A expectativa dele não estava nas palavras de Jesus, que ele ficou 30 anos ouvindo. Estava na tradição dos seus contemporâneos. Ele cresceu ouvindo. Nossa, houve um tempo que nós dominamos sobre os gregos. Nós dominamos durante 100 anos. E Judas Macabeu venceu os gregos com seus filhos. E o Messias virá e vai fazer a mesma coisa. Ele colocou o seu coração nessas expectativas do lado de fora. E não prestou atenção no que Isaías dizia, no que a Bíblia já tinha revelado, que o servo seria sofredor. Ele estava esperando um rei muito forte, como os hebreus esperavam antes de Davi, né? Deus elege Saul como rei, porque eles queriam um rei forte para livrar eles das batalhas. Eles não queriam um rei temente a Deus. Por quê? Porque colocaram as suas expectativas em algo fora, e não no que está escrito, no que está revelado. O servo seria sofredor, ele iria morrer como ovelha muda. Ele não prestou atenção nessas palavras. Então cuidado para você não dar atenção demais a coisas de fora e esquecer dos que estão perto de você, do seu marido, da sua esposa, dos seus irmãos. Muito cuidado, porque Deus pode estar falando na boca dele para a sua vida. Então essa foi a minha primeira lição que eu tirei da vida de Tiago, né? A segunda é o seguinte: não importa o que você já fez, não importa o nível de pecado que você já praticou na sua vida, né? A gente conversa muito nas nossas reuniões lá no São Antônio sobre Hitler. Não importa quão mal você já foi nessa vida, ainda há chance. O encontro com o Jesus ressuscitado pode mudar a sua história. E mudou de Tiago. Abra comigo, 1 Coríntios, volte um pouquinho aí, ó, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo aqui está narrando aos coríntios sobre as pessoas que Jesus apareceu depois de ressurreto. E ele começa a falar no verso 4 que Jesus foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, segundo a Escritura. No verso 5, apareceu a Pedro, depois aos 12, depois disso apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois disso apareceu para quem, gente? Tiago. E então a todos os apóstolos. Lembram? São 12 apóstolos, 2 deles eram Tiagos. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, e Tiago, filho de Alfeu. Então, ele apareceu aos 12 apóstolos.
apareceu a Pedro, depois aos 12 juntos, quando eles estavam reunidos, e aqui Tiago é separado. Por quê? Porque era o Tiago, irmão de Jesus. Então, gente, lembra daquele Tiago zombador, escarnecedor? Imagina agora ele de frente com seu irmão ressurreto. Esse foi o momento chave na vida de Tiago. Foi isso que mudou a vida dele. Foi isso que transformou toda a história dele. Aquele que ele zombava, agora estava com as chagas abertas e ressurreto diante dele. E aí ele não teve mais o que fazer a não ser ajoelhar diante do seu irmão e pedir perdão por tudo aquilo que ele já fez ao longo da sua história. E falar, me perdoa e me salva. E Jesus, com certeza, concedeu essa salvação, esse perdão. E a partir daqui, Tiago é uma nova criatura. O irmão de Jesus, o zombador, o escarnecedor, ele agora é uma das colunas da igreja de Jesus. Esse mesmo Tiago. Por quê? Porque não importa o que ele já tinha feito. O próprio Paulo, blasfêmia é um pecado imperdoável, não é? Segundo a Escritura. Mas Paulo era blasfemo. E ele disse que alcançou misericórdia porque ele o fez na ignorância. Então, só Deus pode julgar de fato o que é imperdoável ou não. Nós não temos acesso ao coração das pessoas. O próprio Paulo foi perdoado da sua blasfêmia, porque ele o fez na ignorância. Então, eu entendo que a blasfêmia é algo que é feito com consciência. Não é qualquer pessoa que não conhece a Jesus, que toma o nome de Deus em vão. Não acho que isso é blasfêmia. Eu acho que a blasfêmia é algo muito mais sério, porque envolve um conhecimento. Então, Tiago não importava o que ele tinha feito para trás. Não importava. O que importa é que agora ele estava diante de Jesus ressurreto. E ele se arrependeu de fato, porque senão Jesus não teria perdoado. Porque essa é uma condição de Jesus. E ele se tornou uma nova criatura. Agora ele é uma das colunas da igreja de Jerusalém. E o primeiro Tiago, Tiago apóstolo, foi o primeiro mártir dos apóstolos, né? O primeiro a ser martirizado na história da igreja foi Estevão, ainda no livro de Atos. O primeiro apóstolo a ser martirizado, Estevão, foi por volta do ano 35, mais ou menos. O primeiro martirizado foi o Tiago apóstolo, por volta do ano 44. O Tiago, irmão de Jesus, por volta do ano 62, foi martirizado. Sabe como? Apedrejado pelos fariseus. Ele negou negar Jesus. Os fariseus pediram para ele renunciar à sua fé, e ele não renuncia à sua fé, e ele é jogado, segundo alguns autores, do templo, ele cai e não morre, e lá eles terminam o serviço apedrejando. Então esse homem, que era um blasfemo, que era um zombador, um encontro com Jesus ressurreto muda a sua história. Ele se torna uma coluna da igreja, ele toma decisões importantes, ele instrui a sua igreja, a igreja de Jesus, e está disposto a ser morto. Entrega a sua vida de fato por Jesus, como Jesus fez por ele. E agora ele é martirizado no ano 62 depois de Cristo, apedrejado. Gente, vocês já tomaram uma pedrada? Já, Santana? Eu já tomei uma pedrada no joelho. Eu fico imaginando, gente, eu fico lembrando de Estevão também. Estevão sendo apedrejado e a pedra batendo na cabeça, nas costas, e ele ainda tem disposição de orar como Jesus orou por aqueles que estavam o apedrejando. Esse é o nível de pessoas que se tornam quando tem um encontro com esse Jesus. E o Tiago também foi apedrejado. Isso a gente sabe por registros históricos, né? Isso está naquele livro 12 Homens e uma Missão. São registros históricos de pessoas que viveram naquela época, né? Cristãos. Mas, imagina a dor. Imagina o que não passava na cabeça dele enquanto as pedras iriam batendo. Mas o que suportou ele foi esse encontro com Jesus ressurreto. E esse Jesus ressurreto está disposto para nós hoje.
E eu queria te convidar a ficar de pé para nós orarmos e clamar por um encontro com esse Jesus também hoje. Algo em nós, pode ficar de pé. Algo em nós precisa desse Jesus ressurreto. Por mais que sejamos salvos de fato, isso não significa que esteja tudo bem entre nós. Isso não significa que esteja tudo bem dentro de nós. Todos nós aqui, em algum nível, em algum grau, precisamos de um encontro com esse Jesus ressurreto. E eu queria te convidar a orar. Se você quiser orar com a pessoa que está do seu lado, se você quiser clamar pela sua vida. Senhor, nós precisamos de um encontro contigo, Pai. Esse encontro mudou a vida de Tiago e nós precisamos dele também. Nós queremos ter a mesma humildade desse Tiago que, por mais que tenha te humilhado, te zombado do Senhor, ele voltou atrás, porque estava diante do Senhor ressurreto. Se revele a cada um de nós nessa manhã, Pai, como o Cristo ressurreto, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Senhor foi o servo sofredor, a ovelha muda lá naquela cruz, mas depois que o Senhor desce daquela cruz, o Senhor se torna o leão da tribo de Judá. O Senhor se torna o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que virá julgar ricos, pobres, homens, mulheres, pretos, brancos, todos os seres humanos na face da terra estarão diante de ti, por bem ou por mal, te amando ou te odiando, mas todos estarão de joelhos diante de ti, Pai. E nós estamos aqui nessa manhã, clamando para que o Senhor se revele a cada um de nós, como Cristo ressurreto. E que isso transforme alguma coisa dentro de nós, Pai. Que a gente saia daqui hoje diferente de como entramos. Que algum desânimo que tenha abatido a nossa alma seja repreendido agora no nome de Jesus, Pai. Porque o Senhor é o Cristo ressurreto. E o Senhor nos oferece vida, ressurreição também, junto contigo. Essa é a melhor notícia que a gente pode ter, Senhor. Não tem como a gente sair daqui da mesma forma se entendermos essa revelação, essa grandiosidade, essa preciosidade, Pai. Ajude a minha vida, a minha casa, ajude os meus irmãos, a casa deles, ajude todos os irmãos da nossa igreja, Pai, a terem esse encontro com o Cristo ressurreto e que isso ressignifique a história de cada um de nós. E que a partir desse dia, Pai, as nossas obras se mostrem cada vez maiores, cada vez mais dignas de quem o Senhor é, Pai. O Senhor merece muito mais do que a gente pode dar, então nos ajuda a cada dia a ser aprimorados, a fazer cada vez mais pelo Senhor, a entregar cada vez mais em oração, em jejum, as disciplinas espirituais, ou a voltar, Pai, a voltar a simplesmente ler a Bíblia, algo que talvez nós não fazemos há muito tempo. Nos ajuda a orar, Pai, nos ajuda a amar o nosso cônjuge, os nossos filhos, a dar atenção para eles que eles precisam. Nos ajude, Paizinho, a edificar a sua igreja, assim como o Tiago foi uma coluna. Ajude a cada um de nós, na sua justa cooperação, a dar o seu pouquinho, a dar o seu melhor, mesmo que seja pouco, mas o seu melhor, Pai, para edificar esse corpo e que ele fique sempre bem ajustado, para quando o Senhor voltar, o Senhor encontre uma noiva perfeita, uma noiva sem mancha, Pai, com um vestido branco, com a caneca cheia de azeite, prontos e ansiosos pela sua volta, Senhor. Então nós te agradecemos nessa manhã, Pai. Te agradecemos porque o Senhor ressurreto vem nos visitar. O Senhor ressurreto veio transformar nossa história. E nós te louvamos por isso. Nós saímos daqui hoje mais forte do que entramos, mais dispostos a morrer, a dar a nossa vida em sacrifício vivo a Ti. Como a gente cantou, que a nossa vida cante a Ti em todos os momentos, em todas as áreas. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, meus irmãos? Amém.